Por que perder tempo em cadastrar todos os clientes ou produtos do programa gratuito da emissão de nota fiscal eletrônica? Agora nós vamos ver como funciona o importador do System Commerce Net Express. Assim, você poderá entender como importar os seus cadastros tanto de produtos e clientes. Vamos lá. Primeiramente, vamos clicar em Clientes Pessoa Jurídica. Para que nós então possamos importar os cadastros do programa gratuito, vamos então clicar em Importador de Cadastro no menu esquerdo do cadastro. Então vamos escolher Clientes no importador, depois vamos clicar em Procurar, assim vamos localizar aonde estão os arquivos que eu exportei do programa gratuito da NFE. Neste local, então, agora eu clico em importar, o sistema então vai buscar todos os XMLs de cadastro. Se ele verificar se eu já importei, ele vai falar que eu cadastrei. Então, eu posso então pesquisar o cliente que ele já vai estar dentro da minha base de dados, assim como eu posso ver. E eu posso escolher agora na alteração quais que são qual tipo de cliente que ele é, por exemplo, o sexo, assim por diante. Então vamos demonstrar agora importar produtos do programa gratuito. Vamos clicar então em cadastro de produtos. Vamos clicar no lado esquerdo em importar cadastro, escolher produtos no importador. Podemos definir, por exemplo, qual PIS, qual é o tipo de STPIS do produto, caso porque essas informações não constam no cadastro de produto do emissor gratuito. Podemos definir então todas essas configurações. Depois nós clicamos em procurar e procuramos aonde que nós deixamos os arquivos. Importamos, então o sistema vai jogar para dentro do System Commerce. Por exemplo, agora vamos procurar esse produto aí que ele incluiu. Vamos lá então em procurar, digito o nome, aperto Enter. Então ele já achou o produto, tá vendo? O produto que eu acabei de importar para dentro do System Commerce. Então tem as informações dele, se eu quiser alterar alguma coisa, ela importou os dados tributários igual eu tinha definido. Então assim funciona o importador. Em nota fiscal, nós vamos ver agora como usar em produtos e serviços um produto que nós não cadastramos. Vamos selecionar primeiro qualquer produto. Então, por exemplo, não é esse produto que eu quero, é um que eu vou cadastrar novo. Então, eu posso criar o código dele colocando o número do código do produto novo, que eu não tenho no cadastro de produto, alterar totalmente a descrição do produto, e isso eu posso mudar totalmente o nome e o código. Então esse produto não existe no meu cadastro, mas depois que eu gravar ele vai existir. Posso também alterar os dados, né, do produto, como por exemplo a CST e assim por diante, o NCM, para que fique registrado também no cadastro do produto, para que eu não precise inserir ele manualmente de novo, só ir no pesquisa. Por exemplo, também eu posso alterar mais informações, como a situação de COFINS. Depois eu vou, confiro todos os dados, gravo a nota. Quando eu gravo a nota, automaticamente, o que aconteceu? Esse produto foi inserido no cadastro de produtos automatizada, como nós podemos ver. Eu procuro o produto, ó. Notem que ele foi cadastrado, tá vendo? Com as informações corretas e as informações tributárias. Então, sem eu precisar ter que vir no cadastro de produto cadastrar. Preciso consultar um cliente, como é a situação dele? Eu posso clicar em consultar Cefaz. Notem para vocês verem, já mostra qual a situação do cliente. Outra coisa agora também que o programa tem no cadastro de produtos, notem, quando eu procuro um produto, eu consigo, por exemplo, definir informando apenas, por exemplo, a quantidade,
do produto, o valor, e colocar o valor de, por exemplo, do ICMS. Se eu informo os valores, as alíquotas, o sistema automaticamente ele já me dá os resultados de base de cálculo, sem eu precisar colocar as bases de cálculo manualmente. Quer ver? Por exemplo, coloquei ICMS 12, o destino 18 e uma margem de valor agregado de 35%. Então, o que acontece? O sistema gera para mim a ST lá. Notem, ele já gerou o cálculo quanto que dá de ST, que vai sair na nota. Mas se vocês notarem, não gerou a base de cálculo de CM. Por quê? Porque lá em configurações, eu estou marcado como uma empresa simples nacional. Então, ela não gera o cálculo de base de cálculo de CM, a não ser que eu coloque, por exemplo, a CST 900, que aí o sistema, então, meu sistema vai entender e você vai conseguir agora mostrar a base de cálculo de CMS, porque nessa situação tributária é permitida a base de cálculo de CMS. Então, além da regra de cálculos que ele já tem as fórmulas, ele também tem as fórmulas baseado também na situação tributária que você informar no sistema. Ele vai te dar totalmente os cálculos também. Por exemplo, se eu altero de novo a situação tributária, por exemplo, para uma 103, por exemplo, quando eu coloco essa situação tributária, automaticamente o sistema ele também vai criar a regra fiscal para mim. Isso facilita muito, como por exemplo, lá eu estou definindo as situações tributárias, né? E o sistema para mim ele já vai mostrar automatizado as informações agora. Eu tirei, coloquei, em vez de eu colocar o ICMS destino e o ICMS, nessa regra eu coloquei o interestadual. O interestadual então vai gerar somente no XML o valor de ICMS, que é destacado somente nessa regra. Então o sistema ele fornece essas informações automatizadas, sem a necessidade de eu preencher todos os campos de cálculo na manual e ter que digitar essas informações na calculadora, aí como eu estou vendo. Outra coisa também, por exemplo, vamos fingir que a base de cálculo de CM ela incide o IPI em cima. Notem, por exemplo, tem R$ 100 de base de cálculo e R$ 5 de IPI. Então seria a base de cálculo 105. Se eu marcar lá somar IPI na base de cálculo, lá, automaticamente a base de cálculo foi para R$ 105. Vamos ver agora como gerenciar então suas notas fiscais, reimprimir e assim por diante. Vamos então clicar lá no gerenciamento de notas fiscais. Nesse gerenciador de notas fiscais, nós temos a opção, por exemplo, de escolher se queremos ver a nota de ambiente produção, homologação. Então, procurando a nota, e se eu quiser reimprimir ela, por exemplo, eu cliquei em imprimir, eu posso reimprimir e ver os dados da nota. E assim também poder enviá-la para o cliente através de arquivos, né? Pelo e-mail dele diretamente. Eu informo o e-mail dele, se eu quiser colocar mais alguma informação e transmito. Também eu posso reimprimir e na tela de reimpressão eu definir se eu quero exportar essa nota ou eu quero também mandar por e-mail por lá. Eu posso também, por exemplo, copiar essa nota fiscal para me refazer ela de novo. Ó. Então eu posso fazer isso. Também eu posso criar uma carta de correção desta nota fiscal também. O sistema possibilita essa regra. Também eu posso inutilizar caso a numeração não for usada, cancelar uma nota fiscal. Eu posso também filtrar pelo tipo, por exemplo, nota de saída, de entrada e assim por diante. Outro ponto também interessante é o exportador de nota. Todas as notas eu posso escolher um período depois e gerar um arquivo de exportação, ou seja, com todos os XMLs dessa nota. Eu procuro o local que eu quero salvar, por exemplo, definindo os períodos. Então, depois disso, eu gero o arquivo.
o que vai acontecer? Ele vai criar um arquivo compactado para mim no local que eu defini, e assim eu terei todos os arquivos XML compactados e junto, para que eu possa enviar, por exemplo, por um contador.